there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Olá, senhores. Estaremos trabalhando nesse semestre a disciplina de Informática Básica 2021/1. E nesta primeira aula, nós iremos trabalhar os conceitos básicos sobre computador e processamentos de dados, tá? Vamos lá. A pergunta mais simples: o que é um computador? É uma máquina que pode desenvolver problemas para as pessoas executando instruções que lhes são dadas. Uma máquina que resolve problemas e executa instruções que são dadas. É uma máquina destinada ao processamento de dados capaz de obedecer a instruções que visam produzir certas transformações nesses dados para alcançar um fim determinado. E aí nós temos uma imagenzinha representando um computador da década de 90. Os primeiros computadores que eu tive acesso, e hoje um notebook, hoje não, já há 10 anos um notebook aí, 2010, tá? Então, a gente conhece aí, muitos de vocês conhecem aí os diferentes tipos, né? Ali o monitor ainda no formato de tubo. E o que seria a informática? A informática é a ciência que se dedica ao tratamento da informação mediante o uso de computadores e demais dispositivos de processamento de dados. Tá? Ciência que se dedica ao tratamento de informações. Então, existem inúmeras questões aqui nessas definições e nós vamos trabalhar ao longo dessa aula. Tá? Mas antes disso, é bom relembrar, entender, nós que somos jovens, entender um pouquinho de como foi esse processo, essa evolução. Tá? Então, na história da computação, a gente tem aí as gerações 0 a 4. E aí já é a primeira coisa interessante da computação, né? Começa com 0, geração 0. Também chamado de computadores mecânicos, aí, até 1945, um pouco ali após o período da encerramento da Segunda Guerra Mundial. Tá? A primeira pessoa a inventar uma máquina de calcular, então a gente tinha aquele instrumento de cálculo manual, né? Acho que é Bhaskara o nome, né? Fazia o cálculo manual, mas aqui é um sistema mecânico, tá? E o cientista que inventou esse sistema, vocês podem ver na imagem ao lado, Blaise Pascal, tá? Em honra dele que tem a linguagem, uma das linguagens antigas de baixo nível, chamada Pascal. Depois de 150 anos aí que esse professor desenvolveu essa máquina, Charles Babbage inventou também um velocímetro e construiu uma máquina diferencial, tá? Que consegue trabalhar com duas medidas aí, medida dependente, né? Velocidade em função do tempo, tá? Conseguiu saber aí trabalhar com velocímetro, e muito utilizado para instrumentação de navegação. Ainda na geração 0, nós tivemos aí, o mesmo professor criou a famosa máquina analítica, essa máquina que trabalhava com cartões perfurados, e começou a primeira noção de separação de funções dessa máquina. Então a gente tinha nessa máquina chamada armazenagem, que hoje a gente conhece como memória, o moinho, que era uma unidade de cálculo, a seção de cartões perfurados, que é como se fosse onde é feita a leitura, né? E também a saída de perfuração, que era o output. Então, tinha o input, output, a unidade de cálculo e a memória. Uma estrutura muito parecida com o que ainda permanece hoje. Tá? Depois da geração 0, veio a geração de válvulas. E aqui um trecho, o trailer do filme O Jogo da Imitação, que eu recomendo vocês assistirem, que é um filme que trata da Segunda Guerra Mundial, tá?
a disputa que houve entre os nazistas com a máquina chamada Enigma e a máquina inglesa que foi desenvolvida chamada Colossus. Tá? Esse é o ator que faz o papel, o cientista que propôs então que é chamado um dos pais da computação, da inteligência artificial, inventou aí a Colossus. Esse é Alan Turing, tá? É uma história muito legal. Também tem uma parte triste, mas eu não vou dar spoiler. Quem não assistiu, assista, esse filme é muito bom. You have 6 minutes to complete the task. It's nearly impossible. No, it takes me 8. 5 minutes and 34 seconds. You said to do it in under 6. What is it that we're really doing? We're going to break an unbreakable Nazi code and win the war. Oh. You know, to pull off this irascible genius routine, one actually has to be a genius. I'm designing a machine that will allow us to break every message, every day, instantly. You're going to need all the help you can get, and they are not going to help you if they do not like you. Have you decrypted a single German message? You will never understand the importance of what I am creating here. Our patience has expired. No! If you fire Alan, well, then you'll have to fire me. Me too. And me. You better bloody work. Alan, you do not have to do this alone. What are you doing? What's going on? The Navy thinks that one of us is a Soviet spy. You've got more secrets than the best of them. What if I don't fancy her in that way? Can't tell anyone, Alan. It's illegal. I'm just a mathematician. Sometimes it is the people who no one imagines anything of who do the things that no one can imagine. É isso, pessoal. Eu recomendo assistirem esse filme. Muito bom. Então, essa primeira disputa aí, que envolve criptografia, que envolve computadores no sistema de válvulas, foi desenvolvido, então, nessa época começou na Segunda Guerra e avançou no pós-guerra, né? Em seguida, os americanos trabalharam e inventaram, então, o primeiro dispositivo aí com essa tecnologia de válvulas, uma segunda geração, né, no pós-guerra. Primeiro computador aí, né, o primeiro computador digital eletrônico de larga escala chamado ENIAC. A gente teve ainda esse mesmo professor, que temos a foto aqui, desenvolveu a versão posterior chamada de EDVAC. Tá? Então, pesquisem na internet se tiverem a curiosidade de conhecer, né, esse trabalho. Mas basicamente nessa geração também surgiu aí, teve a evolução. Esses computadores eram do tamanho de salões, né? Conseguiam fazer cálculos aí usando essas válvulas, né? Solução de alguns problemas. E aí manteve-se e melhorou a arquitetura de computadores, né? Desses computadores digitais. Então a gente tem aqui nesse quadrado ao lado uma estrutura muito parecida com o que a gente ainda tem hoje. A gente tem ali a chamada a unidade, a ULA, né, que é a unidade lógica e aritmética, que vai dentro do CPU ainda hoje, um acumulador de cálculos ali para fazer uma espécie de filtragem da entrada e saída, o barramento. A gente tem a unidade de controle desses processamentos e o acesso à memória ali para fazer esse processamento. Essa memória interna ali, a memória de processamento, tá? Então, depois disso, nós temos a segunda geração, também conhecida aí de transistores, né? Então, a invenção dos transistores possibilitou o funcionamento através de eletrônica, de eletrônica muito parecido com o que a gente tem hoje, que é a eletrônica, a lógica eletrônica de estado de tensão, né? Alta tensão, baixa tensão. Então, a lógica 0,1, tá? E esse primeiro computador 100% transistorizado foi o Tradiq, que tem aí a imagem
Ali, lá em cima tem o nome dele, Tradic, da Bell Laboratories, né? E de 55 a 65 foi marcada essa geração, né? Perceba como as gerações evoluem cada vez mais rapidamente. A gente tem a terceira geração, em que surge o circuito integrado de silício, então a geração do silício, por isso daí vem o nome Vale do Silício, né? E aí esse pesquisador Robert Noyce, em 58, permitiu que a quantidade enorme de transistores que tinham um tamanho maior fossem reduzidos a uma escala muito pequena e em um único chip conseguir trabalhar com inúmeros transistores. E aí depois disso vem a quarta geração, realmente com os processadores, os microprocessadores, a geração dos microprocessadores, que ainda é a geração atual. Tá? Então, dentro do microprocessador existem microtransistores ali e circuitos integrados de microtransistores para fazer as operações lógicas, e aí a gente vê uma evolução dos processadores, né? Então a gente tem aqui esse computador, o primeiro computador pessoal da IBM, né? E ele é equivalente àquele computador que ocupava uma sala, o ENIAC, lá, a capacidade de processamento, de volume de transação, de velocidade de processamento aí, semelhante ao que tinha no ENIAC, tá? Então é muito interessante. Esse chip, né, esse primeiro processador Intel 4004 tinha essa capacidade a mesma que o ENIAC, tá? Então a gente vê a evolução, hoje a gente tem aí os famosos, aí a Intel, né, como sempre na ponta aí no desenvolvimento de processadores, melhores processadores. Hoje a gente tem os famosos Intel, aí tem o i9, que é a última geração aí de microprocessadores. E clocks que vão lá para cima de 3 GHz. A gente ainda vai falar mais sobre a questão de hardware mais à frente. Então aqui a lei de Moore não pode ser deixada de lado, tá? É uma observação com relação a essa geração dos microprocessadores, que havia uma tendência histórica aí, de evolução dos microchips de processamento. Então, esse pesquisador, o Gordon e Moore, ele descobriu aí que o número de transistores dos chips teria um aumento de 100% a cada 18 meses, né? A capacidade dele da inclusão de transistores ali. E esses transistores nada mais é do que estão associados a essa quantidade de transistores, de quantidade de transistores no circuito integrado aumenta então a capacidade de processamento, tá? Então há uma linear ali, né? A cada 18 meses essa dobra ali a capacidade, a quantidade de transistores, né? Você vê ali a Intel trabalhando aí com essa evolução aí, tá? E aí a gente tem uma chamada quinta geração, que foi uma jogada de marketing que os japoneses promoveram. Eu coloquei a tela azul do Windows aqui, porque a ideia dessa quinta geração de computadores, fizeram todo um alvoroço, seria a geração da inteligência artificial. E efetivamente não ocorreu. Hoje nós vemos a evolução muito forte no ramo de inteligência artificial, da aplicação de inteligência artificial. E tem surgido nas placas de vídeo na forma de software. Então a inteligência artificial, hoje ela tem espaço e aplicações principalmente na parte de software. Mas na parte de hardware, de arquitetura de computadores, ainda não tivemos uma evolução nesse aspecto, né? É mais software, né, que simula essa capacidade de aprendizado de máquina, tá? Mas não temos circuitos integrados baseados em redes neurais ou coisas assim ainda desenvolvidos, tá? E aqui, quando a gente fala em computadores, né, a gente imagina um desktop, um computador, um notebook, mas existem todos esses eletrônicos hoje que são capazes de algum tipo de processamento de inteligência, de informação, eles têm ali embutido uma espécie da estrutura que seria um computador. Então nós temos aqui um exemplo de um PC desktop, né? Um notebook, nós temos um Arduino, que é o famoso Arduino hoje, que permite com que trabalhamos a parte de robótica,
com a parte de sensores, desenvolvimento aí de soluções embarcadas para robótica, para eletrônica, né? Então, a gente tem os famosos RFIDs, que são colocados em cartões de banco, cartões de documentação, tá? Que funcionam por radiofrequência, então são ativados ali pela radiação, pela onda, né, de radiofrequência. Nós temos os videogames. Os videogames é um computador específico para aplicação para jogos, né, para desempenho gráfico, para desempenho processamento. Os videogames estão sempre na ponta também da tecnologia de computadores. Nós temos os smartphones, que são recentes, não tão recentes, mas os computadores são os menores computadores com maior capacidade de processamento que nós temos hoje, são esses smartphones aí, né? Nós temos aí os servidores utilizados em redes de internet, em instituições de ensino, nós temos esse tipo de servidor, e temos aí os mainframes também, os data centers, as estruturas maiores de grande capacidade de armazenamento e processamento de dados em nuvem, servidores do Google, servidores maiores aí. E aí temos também aqui um exemplo dos wearables, né? Wearables, que seriam então hoje cada vez mais um relógio com digital, com capacidade de processamento, com cada vez mais funções, um óculos conectado à internet. Então, de alguma forma, essas coisas que nós vestimos que podem ser inteligentes e conectadas à internet, né? Inteligentes do ponto de vista de capacidade de processamento e lógica, né? E aí, inúmeras dúvidas, perguntas podem ser feitas com esses simples conceitos. Ou não, né? Vai depender da curiosidade de cada um. Mas, primeiro, como é que funciona uma máquina como essa, um computador? Como é que ela consegue resolver problemas? Como é que ela consegue passar e executar instruções, né? Então, tem uns vídeos bem curtinhos aqui. Vamos ver aqui. Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre o funcionamento de um computador. Vocês estão prontos? Os computadores possuem diversos componentes, que trabalhando em conjunto permitem seu funcionamento. Alguns desses componentes são a placa-mãe, o processador, a memória RAM, o disco rígido e a fonte. Quando o botão de ligar é pressionado, a fonte fornece para a placa-mãe a energia necessária para que o computador comece a funcionar. Nesse momento, a placa-mãe inicializa um sistema chamado BIOS, que significa Sistema Básico de Entrada e Saída. Esse sistema executa um conjunto de testes, conhecido como POST, para verificar se os componentes estão funcionando de maneira correta. Se tudo estiver funcionando corretamente, o sistema operacional é carregado do disco rígido para a memória RAM, para que então entre em execução e permita a interação do usuário com os programas e com os aplicativos. Geralmente, toda tarefa que é realizada no computador envolve dados. Todos os dados que precisam ser processados pela unidade central de processamento, também chamada de processador, precisam estar na memória. Estando na memória, esses dados são transferidos para o processador através de conexões chamadas de barramentos de dados. Além do barramento de dados, outros dois barramentos são importantes. O barramento de endereços, responsável por designar a origem ou o destino dos dados, e o barramento de controle, usado para controlar o acesso e o uso dos barramentos de dados e endereços. O processador, juntamente com suas unidades, organiza, interpreta e executa as instruções. Essas unidades informam a ele quais dados trazer, quais operações executar e o que fazer com o resultado dessas operações. De modo geral, é assim que o computador funciona internamente para permitir que você possa realizar as mais diversas atividades, como ouvir uma música, assistir um vídeo, navegar pela internet, entre outras. Fique ligado! Então, dá para a gente ter uma noção aí de como é que princípios básicos daí da arquitetura de um computador em funcionamento. Mas ainda fica a pergunta, o que seriam dados para um computador, tá? Faz parte da aprendizagem de hoje. Esse vídeo está em espanhol, mas eu acredito que seja a língua espanhola seja muito
seja compreensível para nós. Mas eu vou colocar aqui a tradução para português em todo caso. Vamos lá. Para que en la computadora todos los días podemos escribir código en diferentes lenguajes de programación para que la computadora pueda entender lo que queremos que haga. Pero las computadoras no pueden leer esto. Para poder entender tienen que traducir todo a su lenguaje que únicamente cuenta con bits. El bit es la unidad más chica de información y puede ser un 1 o un 0, encendido o apagado. Si queremos expresar más información podemos utilizar un byte que consta de 8 bits. Aunque un byte igual utiliza unos y ceros, cada uno de estos números tiene un valor distinto dependiendo del lugar en el que esté. Si vemos cada dígito como una casilla, cada una tiene un valor que es una potencia de 2, solo que va aumentando mientras agregamos más números hacia la izquierda. Entonces las casillas a la extrema derecha empiezan con 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2 y así los números que siguen. Así que el primer dígito equivale a 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Y sorpresivamente con ese sistema se pueden representar muchos números. Lo único que se tiene que hacer es sumar todos los bits que estén activos. Por ejemplo, el número 100100011 es igual a 147. Esto es porque agregamos 128, 16, 2 y 1 que equivale a los dígitos que tienen un 1. Así que en un byte de 8 dígitos, si activamos todos con el número 1, el número máximo sería 255. Con este lenguaje, una computadora puede almacenar prácticamente cualquier dato, solo que para una sola letra necesitas 8 bits, y para un solo emoji necesitas al menos 4 bytes. Y para almacenar más información como música, video, fotos, etc., necesitarás un montón más de bytes. Así que para hacerlo más sencillo se utilizan los kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes, petabytes, etc. De esta manera no tendremos que decir que un archivo pesa 3.355.443.2 bytes, únicamente tengo que decir que son 3.2 megabytes. Si quieres seguir aprendiendo e programando com bits e bytes, entra a Código Facilito. Então, temos aí a base de funcionamento, né, dos dados. Então, entendo que para um computador só existe essa informação na forma de estado, verdadeiro e falso, ligado e desligado, tá? E aí o encadeamento disso, a estruturação, a organização disso, começando pelo byte, que é a menor unidade aí de uma informação, é armazenada. Então, mas vamos trabalhar isso com mais calma, tá? Então, nós temos o entendimento básico do que é um computador, e um smartphone não é diferente, também tem o processador, também tem a unidade de armazenamento, também tem essa estrutura muito parecida, só que mais compacta. E aí a gente tem essa diferença entre a estrutura física, que é chamada de hardware, e aquilo que programa essas ações, ou que orienta essas ações, de maneira inteligente, estruturada, através de instruções, que é a parte de software. E é uma pilha de softwares, vários softwares auxiliando e montando para fazer essa estrutura, esse prédio todo funcionar, tá? Então, revisando aí no vídeo, nós temos então, o chamado bit, que é o binary digit. Então, vocês podem lembrar também do transistor lá, né? Um transistorzinho lá dentro do microprocessador, ele pode estar ligado ou desligado. E aí você pode ter encadeamento de circuitos em função disso. Então a gente geralmente traduz como 0 ou 1, tá? 0 desligado, 1 ligado, 0 falso, 1 verdadeiro, tá? Seja na rede, todas as informações são passadas através desse estado ligado, desligado, tá? Na fibra ótica, enfim. Tudo funciona a partir do bit, que é a unidade, que é a informação básica de estado que é usado para o computador, tá? Só que um bit sozinho não faz nada, uma andorinha só não faz verão. Então a gente precisa, a menor unidade de dado que a gente pode ter para um computador é chamado de byte. E o byte nada mais é que o conjunto de 8 bits, tá? Alinhados uns com os outros. E esses bits, eles não são só números, eles são estados que podem armazenar, são posições que podem armazenar qualquer tipo de informação, tá? E são encadeados uns com os outros e organizados.
de maneira que, através de um encode, essas informações são organizadas para leitura, para escrita, para interpretação. Então aqui, por exemplo, nós temos uma estrutura de 1 byte, então são 8 casinhas que permitem posições 0, 1, tá? Então a gente coloca assim, lá na primeira casa à direita, a gente tem 2 elevado a 0. Significa que esse estado a gente tem a posição, o estado 0 ou o estado 1, tá? E aí, 0 ou 1, se for 0 é 0, se for 1 é igual a 1, porque 1 vezes 2 elevado a 0 é igual a 1, tá? Então a gente tem a primeira informação ali na primeira casa que permite esses números 0, 1. E assim sucessivamente, né? Aí eu posso somar mais 2, né? 2 elevado a 1 é igual a 2, então eu tenho o 0, 1, eu tenho o 2 e o 3, se eu somar o 2 com 1, e assim sucessivamente. Então, se eu quisesse representar, e aqui uma coisa interessante, a primeira posição aí seria 0, né? Primeiro tipo de dado armazenado num bit seria o 0 absoluto, todos os bits desligados, ou falsos. Tá? E aí eu posso encadear, tenho 255 possibilidades, como foi dita no vídeo, tá? 256 possibilidades contando com 0. Então, se eu dissesse, olha, essa informação aqui, 100111001, né? Então, se você considerar ali as potências, né? E no estado que está igual a 1, o verdadeiro, você somar esses números, você tem ali a posição, o número 153, que corresponderia à posição 154, porque a gente tem início na posição 0, tá? Então, a gente consegue aí, com esse sistema binário, saber armazenar ou ter 256 opções de informações ou de números diferentes, tá? Então, 1 byte consegue aí representar essas diferenças. 1 byte pode representar, por exemplo, um caractere, como a letra A, e uma posição dessa poderia se referir à letra A, tá? Então, 1 byte sempre constituído de 8 bits. E 1 byte é o menor grupo ordenado de bits, representando informação útil para o ser humano, como, por exemplo, um caractere, que é uma letra. Qualquer caractere a ser armazenado em um sistema de computação é convertido em um conjunto de bits, previamente definido para o referido sistema. Então, a gente tem um sistema de encode. Um famoso encode é o UTF-8. Né? Então, a gente tem ali a letra A e o bit que representa, o byte que representa esse caractere. Aí, transformado isso em bits, a gente tem ali a posição, a representação. Cada casa ali, cada estrutura. Esses encodes eles têm funcionamento diferentes e, de repente, uma dessas casas do bit representa alguma coisa. Tá? Pode ser definido uma variável como um caractere, pode ser definido uma variável como um número inteiro, pode ser definido uma variável como um número decimal, positivo e negativo. Então a gente tem, na programação, a gente consegue definir isso. Mas o sistema de organização dos dados obedecem sempre um sistema de encode. A gente tem aqui o TF1632, curiosidade, né, que utiliza-se mais bytes para representar um caractere. Aqui exemplo de caractere chinês. Então, se a gente tem o sistema universal Unicode, a gente precisa de mais tipos mais casas, mais posições para representar todo o alfabeto de todas as línguas humanas. Então, já precisando de mais espaço. Tá? 1 byte, então, é costume no mercado construir memórias ou estruturas de armazenamento de dados compatíveis, então, com o byte. Então, por isso que a gente tem sempre números 8, 16, 32, 64, 1024, tá? Mas a gente fala, olha, 1 kilobyte é 1024 bytes, né? Aproximadamente aí 1000 bytes, né? E a gente chega à estrutura de megabyte, 1 gigabyte, né? 1 terabyte, que é o que a gente compra hoje no HD, capacidade de armazenamento, que seriam essa quantidade enorme de bytes para armazenamento de informações. Para fixarmos, então, a gente tem o nosso sistema decimal. Nós trabalhamos com os algarismos, trabalhamos com o sistema decimal. Isso quer dizer o quê? Se eu quiser representar no sistema decimal
o número 1812, eu posso representar ele da seguinte maneira. A primeira casa decimal 2 ela é elevada a 0. Então, a unidade 2 vezes 10 elevado a 0 é igual a 1. Tá? Então, é 2. A segunda casa decimal é 1 vezes 10 elevado a 1. Então, seria 1 mais 10, tá? Que seria 11. Então, a gente consegue representar ali, depois vai para a terceira casa decimal da centena e depois dos milhares. Então, a gente tem 1812 sendo representado aí no sistema decimal. Mas o sistema binário, ele só tem posição 0 ou 1. Então, como é que eu poderia representar o número 1812 no sistema binário? Então, a gente poderia encadear, assim como as casas decimais do sistema decimal, unidade, dezena, centena, né? E aí a gente faz a mesma coisa. A gente tem ali, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2 e assim sucessivamente, até a gente conseguir abarcar uma grande possibilidade de valores. Tá? Então, o número 0 seria todo mundo igual a 0. O número 1 seria equivalente a 2 elevado a 0, a posição 2 elevado a 0, com estado verdadeiro 1. Tá, e se eu quiser já fazer essa transformação do número 1812 decimal para o sistema binário? Então, você pega o maior número possível, então 1812 menos, qual a posição? Décima, 1024. Subtrai. Sobrou 788, tá? Ficou 1 ali. 788, qual a maior posição com o maior número representativo? 512. Então, 788 menos 512, fica 1 também. Depois, 256 fica 1, sobra 20. Para 20, qual a posição, a maior posição menor do que 20? É 16, então ficou 1 ali. Sobrou 4, então 4 já é o próximo, na casa 2 elevado ao quadrado é igual a 1. Então eu teria esse número 0111, 000, 10100, representando numericamente essa posição 1812. Tá? Eu precisaria aqui, então, de mais de 1 byte para representar essa posição. Né? Outro sistema muito utilizado, principalmente quando a gente trabalha na interação do programador, a interação humana, porque para o computador, no final das contas, é tudo 0, 1. Mas, para facilitar isso, a gente também tem um sistema hexadecimal, muito utilizado na computação. E o sistema hexadecimal é o seguinte, ele utiliza 4 bits e aí 16 posições. Então, varia de 0 a F. Então, a gente tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Tá? Então, nós temos aí o sistema hexadecimal, 16 posições possíveis. E 4 bits podem representar essas 16 posições possíveis. Então, em vez de eu escrever 0010, eu escrevo 2. Em vez de escrever 1011, eu escrevo B, né? Porque é a posição que representa representada naqueles 4 bytes. Então, é muito utilizado na informática. Por exemplo, quando você vai trabalhar com sistema de cores, RGB, geralmente a gente tem 1 byte e esse byte é representado por 2 letras ou 2 números, dando aí essa posição cor, por exemplo, a cor é RGB, aí você tem lá a possibilidade de trabalhar 3 bytes, né? Sendo 255 cores para cada variação do vermelho, do verde e do azul, né? Então a gente tem lá a cor FF, 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 que significa cor branca, tá? A branca absoluto. Então cada posição representa alguma coisa, e aí, nesse caso seria uma cor, né? Toda a tabela de cores ali. Bom, entendemos então que os dados basicamente para um computador são organizados através de bytes, né? E o computador processa esses bits, né? Que são essas unidades, esse conjunto, e aí o byte é uma organização dos bits. Então nós temos aí o seguinte passo, que é a lógica. Tá? E qual a lógica disso? Como é que o computador consegue transformar esses estados 0, 1 em lógica? Então, a gente tem na matemática o matemático chamado George Boole,
E aí dele que vem a conhecida, dele que surge então a lógica booleana, né, que é esse estado de falso e verdadeiro. Então, uma investigação das leis do pensamento em que ele descreve que as decisões lógicas podem ser com base na situação de verdadeiro e falso, sim ou não, sim ou não. Então a gente tem para representar isso geralmente 1 como true ou verdadeiro e 0 como falso, tá? E aí, traduzindo para o circuito integrado de um computador, 0 e 1 não é só verdadeiro e falso, mas é o nível de tensão. Então, 0 seria o transistor desligado, por exemplo, e 1 o transistor aceso, né? A baixa tensão, alta tensão, e aí a gente tem essa corrente funcionando. E aí aqui, vamos ver um videozinho. Nessa aula nossa vai ficar um pouco extensa, porque os conceitos são muito importantes. Deixa eu traduzir. Vocês assistam com calma. Podem assistir essa aula em 2 etapas se acharem pesados, tá? Se achar pesado essa quantidade de informações, assistam a primeira parte, dê uma pausa agora e na sequência continuem aí. Mas já caminhamos para o fechamento também. Mas vamos entender então aqui como é que a lógica dos circuitos integrados ela trabalha em paralelo com a lógica computacional, a lógica booleana, tá? Logic gates, first of all, and or and not. Então aqui é importante. Nós temos então um estado verdadeiro e falso, e aqui os portões, a lógica de operações em circuitos, né, em portas de circuito. E aqui ele vai falar sobre as operações básicas, e, ou não, tá? Vamos entender. Let's take a look at and. Isso em paralelo com a lógica booleana. I'm going to write out its so-called truth table in my own way, which might be slightly different to the way other people lay it out. I like to lay these things out in a sort of square matrix. Let's call here on the left input A into my AND gate, and up at the top I'm going to talk about input B. It has 2 inputs and 1 output, and the output from the gate is represented inside this square area here. So, the A input, we're working in binary as ever, can take on values of 0 and 1, so can B. Okay, AND is very simple. It says the outcome is true, which is normally denoted by a 1 nowadays in binary. The outcome's true only if both of the inputs are true. Of course, that's what AND means in English. That must be true and that must be true. So let's do 1 and 1 first of all. 1 and 1 is like true and true. Yes, the outcome is true. But if you take 0 and 0, given that 0 means false, then the AND can't be true because you're saying it's false and it's false. So the outcome is false. It's a 0. And equally, if one of them is true and one of them is false, the outcome still is false because the outcome of an AND gate, for it to be true, both of them have got to be true. So you end up with a result matrix here, look, with 3 zeros in it and only 1 1. Now, just this once, I won't do it for all of the others, but just this once, I shall say, feel free to write it down like this, with an F and a T, standing for true and false, but it's still the case that under AND logic, for the outcome to be true, you must have a couple of true inputs here. So that's exactly the image of that, using F's and T's rather than 1s and 0s. If you're an electronics engineer, and you're building some electronics to do these logic functions, what you would draw is your AND gate with 2 inputs, A and B, 1 output, and yeah, the thing to remember is that the AND is a fairly rounded kind of shape at the front, but the point here is that the outcome of doing A and B together can be written in lots of ways. You could write it as A and B. Sometimes, if you look in logic textbooks, you'll find that they use a thing looking like a little spike down on the baseline. That is the mathematical logician's favoured way of saying AND, but it's the same thing as writing A and D. Very occasionally, you'll also see A dot B. That dot is like the one that some of you would have been taught at high school to denote multiplication, rather than using the multiply symbol. It was noted early on
that AND is a bit like doing multiplication, because if you say, what happens if I just multiply the two inputs instead of doing this AND nonsense? Well, 0 times 0 is 0. 1 times 0 is 0. That 1 multiplied by 1, 1 times 1 is 1. You get the same outcome there as if you'd been multiplying the ones and zeros with each other. And that is why AND is sometimes called logical product. Okay, now we've got the notation established. We can go ahead fairly quickly now on the other possibilities here. Let's take a look at the OR gate. Well, for this, which is the so-called inclusive OR, if you want to give it its full name, the rule is that the outcome is true if either or both of the inputs are true. One inclusive order with 1, 1 or 1, well, they're both true, so the outcome's true. 1 ORed with 0, if either one of them's true, the outcome's true, so you put a 1 there. Similarly, 0 ORed with 1, well, one of them's true, so the outcome's true, and only 0 ORed with 0 gives you a 0 or a false. So it's called an inclusive OR because it includes this situation here where they really are both true to start with. Writing it down in what an electronics engineer likes to see, here you come, fast back, go faster, tail fin there, and it sloops round like this. There is your OR gate with an A and a B inputs. Here comes the output, and again we can either write it down as A ORed with B, or we could say A. Notice it's the opposite way round to the AND. It looks like a little V on the baseline, so you can write it like that. Or many people noted very early on when studying mathematical logic that OR does more or less behave like addition. Not quite. I mean, look at it. 0 plus 0 is 0. 0 plus 1 is 1. 1 plus 0 is 1. 1 plus 1, really, referring back to the binary adder video I did a week or two ago, 1 added to 1 should really put down a 0 and carry 1. But here, it's as if the carry bit's retained and held inside. But as far as logicians are concerned, a lot of them like to call this the logical sum, whereas AND is the logical product. To complete these three, this are very familiar indeed now, there is a very special one, and that's our good old friend NOT. It's special in that it doesn't take 2 operands, it only takes 1 operand. NOT is a simple inverter. Give it a 0, it'll turn it to a 1. Give it a 1, it'll turn it to a 0. So we've only got one input, let's call it A. What's the outcome? Well, the outcome is a single column now. It's not a square, because what you're saying is if you apply NOT to 0, you get a 1. If you apply NOT to 1, you get a 0. It just flips it. Simple as that. And the circuit diagram, electronicsy type notation, which is a triangle with a little circle at the end. And what comes out of here? Well, there's lots of ways of writing NOT A. You can write it as NOT A. Sometimes you'll see it written as twiddle A. Sometimes you'll see that some logicians like to use a thing like a sort of bent crowbar to denote NOT. So that can also be used to call the output NOT A. Those three taken together are what are called logically sufficient to do anything you want in logic, and, or, and not taken together. Dr. Heartbleed, bless his cotton socks, has done even more advanced stuff with you now, which I'll just mention. If you want to glue a NOT gate onto the output of an Então, essas são as 3 operações básicas de lógica, tá? Essa imagem que nós temos aqui é uma imagem do circuito que representaria o E. Então, nós temos lá a situação das 3 que ele escreveu, E ou não, né? A lógica de circuitos. E esse exemplozinho aqui é o exemplo do E. Porque o seguinte, se A estiver desligado e B estiver ligado, a lâmpada não vai, o transistor não acende. Somente vai acender na situação em que A e B estiverem ligados, com a tensão alta. Tá? Então essa é uma situação da lógica de circuitos E. Tá? Então essa matemática, essa lógica é uma ciência, exige uma certa
desenvolvimento, os engenheiros de computação vão construir esses circuitos lá dentro do programa, da engenharia de um processador, por exemplo. Isso é micro, no tamanho, no espectro do micro, né? Enfim, então nós temos aí os 3 operadores básicos, e, ou não, e você pode fazer aí ainda o cruzamento, ou misturar esses circuitos, ou colocar eles em sequência para formar outras lógicas. Então aqui a mesma tabela verdade apresentada lá pelo professor, né? A e B 0, 0, 0. Então, se A for 0 e B for 1, igual a 0. Se A for 1 e B for 0, igual a 0. Então, a situação E só vai ser positiva, verdadeiro ou ligado quando A e B forem igual a 1. Ou a gente tem nenhum A nem B estão na condição verdadeira, então eu tenho que ter pelo menos um A ou B como verdadeiro para ter a saída verdadeira. Então, para essas 3 situações eu tenho a saída verdadeira. E não, como ele disse, 0 vira 1 e 1 vira 0. É o contrário, é o inverso, tá? E aqui a gente mistura o não com o e vocês percebam que a gente inverte a tabela, né? O que era a saída 0001 fica 1110. E aqui o que era 0111, na tabela ao contrário não, NOR, vira 1000. Então a gente tem inversão desse produto do OU, tá? Então isso aí, enfim, fica para os engenheiros de hardware, né? De software também trabalham com essa lógica na programação, mas é só para vocês entenderem como que 0 e 1 podem definitivamente serem trabalhados dentro de uma lógica de um processamento, como dados 0 e 1 podem se transformar em informações e decisões e processamento e softwares, tá? E aqui, por fim, a unidade de processamento, a gente vai falar um pouquinho mais lá em hardware, mas a questão é o seguinte, final para essa aula. Como é que funciona, então, esse processamento? Quem é o responsável? O grande cérebro do computador é a central de processamento, a CPU. Aí ela trabalha com a unidade lógica aritmética, que tem aqueles circuitos lógicos que foram relatados ali. Então, ali que a lógica, as somas, operações, os loopings, as situações e ou não, enfim, toda a lógica computacional é trabalhada dentro desses circuitos. E a gente tem aqui a unidade de controle fazendo esse gerenciamento. E a gente tem a memória ali para estar servindo o processador rapidamente nesse processamento. Então a gente tem aqui o layout também, o organograma da entrada, da saída e a memória auxiliar, que seria a memória de armazenamento. Memória de processamento e a memória de armazenamento, tá? Auxiliando a memória principal. Para finalizar, então, como é que o computador processa isso, um videozinho bem rápido aqui, mas bem didático, tá? Remember when you first realized that your computer was more than just a monitor and keyboard? That between the mouse click and the video playing, there was something that captured your attention, understood it, and made it real? What is that something? Is it gremlins? Let's imagine that we can shrink down to the size of an electron and inject ourselves into a click of a mouse. If you took your mouse apart, you'd see that it's really a very simple machine. It has a couple buttons and a system for detecting motion and distance. You might have an optical mouse that makes these measurements with lights and sensors, but older ones did this with a hard rubber ball and some plastic wheels. Same concept. When you click the button on your mouse, it sends a message to the computer with information about its position. When your mouse click is received, it's handled by the basic input-output subsystem. This subsystem acts like the eyes and ears, and mouth and hands of the computer. Basically, it provides a way for the computer to interact with its environment. But it also acts like a buffer to keep the CPU from being overwhelmed by distractions. In this case, the I/O subsystem decides that your mouse click is pretty important, so it generates an interrupt to the CPU. Hey CPU, got a click here. The CPU, or Central Processing Unit, is the brains of the whole computer.
Just like your brain doesn't take up your whole body, the CPU doesn't take up the whole computer, but it runs the show all the same. And the CPU's job, its whole job, is fetching instructions from memory and executing them. So while you're typing, maybe really fast, like 60 words a minute, the CPU is fetching and executing billions of instructions a second. Yes, billions, every second. Instructions to move your mouse around on the screen, to run that clock widget on your desktop, play your internet radio, manage the files you're editing on the hard drive, and much, much more. Your computer's CPU is one heck of a multitasker. But oh my gosh, there's a very important mouse click coming through now. Let's drop everything now and deal with that. There are programs for everything that the CPU does. A special program for the mouse, for the clock widget, for the internet radio, and for dealing with letters sent by the keyboard. Each program was initially written by a human in a human-readable programming language like Java, C++, or Python. But human programs take up a lot of space and contain a lot of unnecessary information to a computer, so they're compiled and made smaller and stored in bits of ones and zeros in memory. The CPU realizes that it needs instructions for how to deal with this mouse click, so it looks up the address for the mouse program and sends a request to the memory subsystem for instructions stored there. Each instruction in the mouse device driver is duly fetched and executed. And that's not nearly the end of the story. Because the CPU learns that the mouse was clicked when the cursor was over a picture of a button on the monitor screen, and so the CPU asks memory for the monitor program to find out what that button is. And then the CPU has to ask memory for the program for the button, which means that the CPU needs the monitor program again to show the video associated with the button, and so it goes. And let's just say that there are a lot of programs involved before you even see the button on the screen light up when you clicked it. So just the simple task of clicking your mouse means visiting all of the critical components of your computer's architecture. Peripherals, the basic input-output system, the CPU, programs, and memory, and not one gremlin. Legal, né? A velocidade com que essas operações são feitas é extraordinária, tá? Nós vamos falar mais sobre isso quando falarmos de hardware e software, e por hoje é só, pessoal. Valeu!